Oi, pessoal. Trouxe o nosso amigo aqui, Diogo, que quase nunca aparece, só aparece quando eu posto foto ou posto alguma coisa. Ele não é adepto das redes sociais, então não adianta adicionar, pedir convite. Zero. Mas enfim, eu abri uma enquete um dia desses perguntando como foi, se vocês tinham dúvidas sobre a gente por causa do Dia dos Namorados, que a gente ia responder, eu ia tentar trazer. E a maior pergunta foi como a gente se conheceu e aonde a gente se conheceu. Então a gente vai contar a história. Senta que lá vem a história. Eu trabalhei de 2011 a 2013 em uma empresa e saí em 2013 dessa empresa e a minha gestora, minha última gestora da época, me chamou para trabalhar com ela em outra empresa. Pois bem, fui. Chegando lá, sentei na mesa de trabalho, lá na estação de trabalho, que naquela época era aquelas mesas, né? Tinha a mesa, o vidro e a outra mesa da pessoa. E esse ser sentou. Na época, ele não tinha uma boa fama, tá? Já vou deixando bem claro. Tinha fama de ser muito chato. Muito chato. Ó, não fala muito com ele não, que ele é muito chato. Tá bom. E eu achava, particularmente, que ele era casado. Porque ele só andava arrumado, ele tinha cara de mais velho. Que ele é bem mais velho, tá? Brincadeira. Só 6 anos. 6, 7 anos. Depende da época. Dá 7, ou tem outras que dá 6. E aí, não dei muita trela. Só que ele queria ser simpático. Então ele era o simpático. Eu perguntava, onde fica a papelaria? Perguntava pro padeiro e ele entrava na história. Tipo, puf, aparecia. E eu olhava assim, tipo, nossa, cara chato, né? Intrometido, tipo, não tô nem perguntando pra ele. Mas enfim. Aí, um dia, de tanto me azucrinarem, falaram, chama ele pra comer num restaurante, né? Ele é mó simpático, ele é mó legal. E eu assim, tá bom. Falei, a gente vai comer num restaurante japonês. Vocês querem ir? Você quer ir com a gente? E justo na hora, uma menina chegou também convidar ele. Só que é colega de trabalho e tal. E eu rezando pra ele ir com a menina, tipo, vai com a menina. Aí ele, não, a Amanda já me convidou. Eu, tá bom, então vamos. Chegando no restaurante, o que aconteceu? Chegando no restaurante, a seu convite, né? Que isso fique bem claro. A gente sentou, a gente foi em 4 pessoas, né? Lá numa mesa para 4 pessoas e começava a chegar comida. E chegava comida, era comida de cá, comida de lá, todo mundo comendo, menos a pessoa aqui. E chegava mais comida, e muito mais comida. E a pessoa aqui, ó, nada. Por quê? Eu não como comida japonesa quente. Isso assim, sempre. Na verdade, acho que eu como hot roll do quente e frango grelhado, peixe grelhado, tudo que é grelhado, mas tipo shimeji, shiitake, eu não como. Sopa. Sopa. Isso não melhorou depois que a gente casou, tá? Que fique um parênteses. E aí, foi chegando comida, e era rodízio, então chegava, e nada de chegar aos frios. Eu gosto de peixe cru, eu gosto de, sabe, das coisas, mas não gosto dos quentes, eu gosto dos frios. Aí ele ficou preocupado, o que aconteceu? Você não come? Aí eu expliquei pra ele, falei, não, é que eu não como essa comida, eu como, né, tô esperando chegar a minha parte. Aí ele foi tentar adiantar lá com o garçom e tal, ganhou uns pontos. E nesse meio tempo, eu descobri que ele já sabia. Mas eu descobri que ele pegava fretado no mesmo ponto que eu. Acontece que eu comecei a encontrar com ele, porque é o que acontecia. Ele saía às 4h40, por exemplo. Só que ele ficava enrolando, tinha reunião, tinha isso, tinha aquilo. E aí ele perdia o fretado dele. E eu tinha medo de ir até o ponto do fretado, que era uma caminhadinha. E fica um parênteses aqui. Eu tenho medo de altura. Eu tenho pânico de altura. E pânico de passarela. E pra
no meio do caminho, de onde a gente pegava fretado, eu tinha que subir uma passarela pra poder ir pro outro lado. E na primeira vez eu não consegui, porque eu tava sozinha. Desde o dia que eu descobri que ele pegava fretado no mesmo ponto, foi a glória, porque aí eu podia ir conversando, disfarçando e, puf, atravessava a passarela. Mais um ponto. Tá, então, já pegamos fretado juntos, fomos almoçar e começamos a sair pra almoçar todo dia junto. E tinha um problema, assim, que eu odiava. Eu ia comer, ele ficava me encarando. Nossa! Depois vocês comentam, deixem os comentários se vocês gostam que a pessoa fique encarando quando você tá comendo, porque é horrível. E eu ficava, mas que esse olho tanto encara? Meu Deus do céu. E aí a gente foi criando uma amizade. Daí foi nascendo, tipo, eu fui descobrindo que ele não era casado, que ele morava com os pais dele, que ele era uma pessoa direita, certa, né? Enfim. O que mais? Pra ver se eu não esqueci nada, porque ele falou que eu esqueci. Isso. Não, porque daí, uma determinada altura, digamos assim, da nossa amizade, né? Você me presenteou com um livro. Eu dei um livro pra ele. Mas não era qualquer livro. Era um livro qualquer. Mas o livro em si, ele não era qualquer. Ele era diferenciado de todos os outros livros impressos iguais. Por quê? O que ele tinha, assim, de especial? Ele tinha uma dedicatória. Ele tinha uma dedicatória. Mas no mesmo dia, o Diogo também me deu um chocolate. Ruim. Pensa no chocolate ruim. Assim, hoje eu gosto do chocolate. Mas de primeira, não foi bom, não. Ele era um Lindt com chocolate e laranja. Hoje eu gosto bastante. Virou um dos meus preferidos. Mas na época... Mas beleza. Mas eu tenho que deixar um parênteses aqui. Não foi ele que viu a dedicatória, foi o nosso padrinho de casamento, tá? Então, deixar bem claro aqui que ele catou o livro, colocou em cima da mesa e foi trabalhar. O padrinho de casamento que viu. Então, aí, pra não ficar muito grande, nesse meio tempo ele mandou uma mensagem falando que ele queria conversar comigo fora, pra gente sair e tal. Eu, ignorei. Porque eu já tinha tomado umas tortadas da vida. Então eu falei pra ele, não vai ser assim fácil, não. Só que, coitado, gente, a culpa, né? Aí, passou uns dias, e eu fingi que eu não tinha recebido mensagem nenhuma. Eu tinha printado lá, sabe, assim, salvado. Mas não recebi mensagem nenhuma. Tava se fazendo de difícil. Aí, ele mandou uma mensagem no dia 29 de outubro de 2013, perguntando se, ele ultimato. Um ultimato. Na mensagem ele falou assim, é a última vez. Se você não quiser, a gente continua a amizade, de boa, mas é a última vez. Falou, valeu. Aí eu falei, não, né, peraí, opa. Aí a gente saiu, a primeira vez nós fomos no shopping. Fomos no shopping. Qual era o nome na Braugarten, né? A gente foi na Braugarten, né? A gente foi pra almoçar. A gente saiu pra almoçar no shopping no Paulista, na época, no Pátio Paulista. E aí nós fomos na Braugarten. E ele joga na minha cara porque eu não paguei a conta, tá? Eu não paguei mesmo. Não fez nem menção, assim, nem aquela menção educada, assim, de... nossa, chegou a conta. Não, tipo... Eu literalmente fiz assim. Fingiu que nem existe conta. É tipo ONG, né? Você senta, come e vai embora. Ele que chamou pra almoçar. Ponto. Eu teria ido no Habib's. Depois eu conto essa história do Habib's. Mas enfim. Aí, em dezembro, ele deu a aliança de compromisso. E fica um parênteses, né? Porque... Eu sempre morei no interior, morava no interior na época, né? E a gente saía de final de semana em São Paulo. Então eu saía de um interior, ia para São Paulo, passava o dia e voltava no mesmo dia pro interior. Porque meu pai não tinha essa história de dormir na casa da namorada, não. Ele vai assistir o vídeo, ele vai dar risada. Mas o Diogo voltava, saía de manhã, ia para São Paulo, a gente se encontrava, depois... voltava pro interior.
Ficou por um tempo, né? Depois a situação foi mudando, mas a gente também já tinha um tempo. Isso demorou pra você. Tipo, demorou muito. E aí, um ano depois, a gente acabou ficando noivos. E a gente já tinha comprado apartamento. A gente já tinha planos e tal. Uma hora eu venho aqui contar com mais detalhes. Porque o nosso casamento também foi uma mudança. Porque a gente ia casar fora do Brasil. Aí a gente optou por casar, resumidamente. A gente comprou o apartamento. A gente estava pagando o apartamento que atrasou a entrega. Aí nós decidimos casar fora do Brasil. Pegamos uma ótima promoção, pra não falar a coisa. E aí compramos passagem, compramos tudo, assim, tipo, aproveitou. Enfim, com coisas do casamento. E não teve casamento fora do Brasil. Por N motivos, mas não deu certo, enfim. Tinha até ensaio de fotos pago, mas enfim, não deu certo. Aí nós casamos no dia 29 de outubro de 2016, 3 anos depois. A gente optou por casar só no civil e foi uma festa pra família, enfim. E tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Não. E 2 anos depois chegou a Aurora. Esse ano a gente completa 7 anos junto. Tudo isso... Muito bom. Tá bom, né? E só pra uma última pergunta, assim, que fizeram bastante. Perguntaram um ponto negativo, o que chamou a atenção e o que você menos gostou em mim. E a mesma coisa sobre você, o que chamou a atenção e o que não foi tão legal. Eu acho que o seu ponto mais forte é o mesmo que o seu ponto mais fraco. Desde a primeira vez que eu te vi, né, lá atrás, naquele ponto do fretado, e você correndo, assim, maluca, né? Enfim, colocando todas as suas emoções pra fora. Eu acho que é isso, assim, você utiliza com muita propriedade toda a sua emoção, assim. Às vezes passa um pouco e acaba virando um defeito, e às vezes passa um pouco também, ou vai na medida certa e dá certo, que é a sua maior qualidade. Então, eu acho que é nesse... Falta um medidor melhor ali, porque normalmente é um pouquinho demais sempre. Mas acho que é isso. Um ponto positivo desse ser aqui, que eu amo muito, é o companheirismo dele. Porque mesmo quando eu sou volátil, do tipo, pum, pro lado bom e pro lado ruim, ele sempre tá do meu lado. Isso... em todas as situações. Às vezes eu tento dar uma escapada, mas não dá certo. Como eu falei esses dias, não adianta devolver. Já passou do prazo. E o lado negativo dele, que pra ele, algumas pessoas que conhecem ele vai dar risada, porque ele usa isso como argumento positivo. O lado negativo dele é a teimosia. Mas as pessoas já ouviram dele que isso é uma qualidade, que isso é resiliência, que, né? Quando dá certo é bom também, quando não dá certo aí é ruim também. Mas enfim, é a vida, é a vida. É isso. Acho que o vídeo ficou um pouco longo. Mas a gente resumiu toda a nossa história. Toda. Quando estiver chegando perto do aniversário de casamento, a gente volta para contar a história do casamento, que também é uma epopeia. Aconteceu várias coisas. Fora que na lua de mel ele me manguaçou, tá? A história do casamento é a mesma história de como você coloca 5 elefantes dentro de um fusquinha. É quase isso. Mas enfim, é isso. Tchau, tchau. Não adianta adicionar ele que ele não vai aceitar, tá bom? Tchau, tchau.